Bom, em língua portuguesa nós vamos estar aprendendo algumas coisinhas hoje, tá bom? Então, relembrando aí o sinal de pontuação aspas. Primeira coisa que eu quero que vocês deem uma olhada aí é no sinal de pontuação aspas. Então, nós temos o ponto final, a vírgula, enfim. Eu dei o ano passado tudo para que serve cada algum sinal. Esse sinal de aspas aí, ele vai servir para quê? Quando uma expressão, uma frase vai estar entre aspas, significa que essa frase, essa expressão ou essa citação, vamos dizer assim, não é sua, não é do autor, por exemplo. Então, quem escreveu o texto, coloca entre aspas, aquela expressão que não é dele, tá? É um pensamento de outra pessoa, ok? Então, quando eu vou escrever um texto, eu vou colocar alguma coisa que não é meu, não é da minha autoria, eu coloco entre aspas, tá bom? Agora, quando que acontece a locução verbal, que é o que a gente vai estar um pouquinho vendo aí. Primeiro a gente vai voltar lá no verbo. Eu ensinei o verbo. O verbo é toda aquela palavra que dentro de um contexto, dentro de uma expressão, dentro de uma frase, representa atitude, representa ação, ok? Então, por exemplo, o verbo sentar. Eu sentei. O menino jogou. Lembra que eu dei esse exemplo lá? Então, jogar é verbo. O menino é o substantivo, que é o nome. E o verbo, ele faz o quê? Ele é a ação, ele representa a ação. É a palavra que representa a ação do substantivo, tá? Então, o substantivo é aquele que provavelmente vai ser o sujeito da frase, e ele então tem uma ação, ele faz alguma coisa, ele tem uma atitude. Aquela palavra que representa a atitude ou a ação do substantivo é considerado verbo. Isso a gente viu da outra vez. Agora, vai aparecer uma expressãozinha aí para vocês fazerem sobre locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal é quando eu uso numa frase só, eu uso dois verbos, tendo o sentido de um verbo só, tá? Então, por exemplo, eu tinha comprado, eu tinha comprado uma bolsa. Então, essa frase aqui, eu tinha comprado uma bolsa, eu tenho dois verbos, certo? O primeiro verbo, tinha, o segundo, comprado. Então, eu tinha comprado. Agora, para eu saber se é uma locução verbal, e é uma locução verbal, por que é uma locução verbal? Porque eu tinha comprado, ou tinha comprado, eu posso substituir por comprei. Eu comprei. Então, se eu tinha, é passado. Então, eu comprei. Tinha comprado, eu substituo por comprei. Então, significa que isso aqui é uma locução verbal. Locução verbal é quando eu uso dois verbos dentro de uma frase, dois ou mais, tá? Dois ou mais verbos dentro de uma frase e que tenham um sentido só. Então, eu posso usar depois, eu substituo esses dois verbos ou mais por um verbo só. Então, nesse caso, é uma locução verbal. Vamos usar outro exemplo. Ela vai chegar mais tarde. Ela vai chegar mais tarde. Ela chegará. Esqueci de chegar. Ela vai chegar mais tarde. Ela vai chegar mais tarde, eu posso substituir por chegará. Então, vai chegar são dois verbos que têm o sentido de um só. Pode ser mais? Pode, como eu disse, são dois ou mais verbos que têm o sentido de um só. Não podemos esquecer que dentro dessa locução verbal tem um verbo sempre que é o principal. Qual vai ser o principal? Sempre o segundo verbo, tá? Então, tinha comprado. O comprado vai ser o principal e o tinha vai ser o auxiliar. Se tiver três verbos, o segundo vai ser o principal e os outros dois vão ser o auxiliar, tá? Então, vamos lá, ó, a frase. Eu tinha comprado uma bolsa. Eu comprei uma bolsa, tá? Então, eu comprei uma bolsa, eu tinha comprado, eu comprei. Então, tinha comprado são dois verbos que têm o sentido de um só, ok?
Então, dois verbos ou mais tem sentido de só, é uma locução verbal.